Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos para poder meditar no Evangelho Dominical, neste que é o quarto domingo do tempo comum, onde iremos refletir no Evangelho de São Lucas, no seguimento do Evangelho que foi narrado a semana passada. Estamos no capítulo 4, versículos 21 a 30. E como se recordam, certamente Nosso Senhor, na narração de São Lucas, estava a iniciar a sua vida pública e ia à cidade de Nazaré. Foi à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado, não é? E ali, ao sábado, faz uma leitura na sinagoga e anuncia, diante de todos, o que inicia este Evangelho de hoje, não é? Nosso Senhor diz: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ou seja, isto é o seguimento do Evangelho da semana passada, inclusive sobrepõe a mesma frase do final do Evangelho da semana passada. E todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Ou seja, as pessoas ficavam encantadas com o que Nosso Senhor disse, que certamente não foi só esta frase, não é? Nosso Senhor deve ter feito um comentário longo sobre aquele trecho do profeta Isaías. E então toda a gente, mirabantur verbis gratia, ou seja, toda a gente ficava encantada com as palavras de graça que saíam da sua boca. Entretanto, como nós iremos ver no final do Evangelho, Nosso Senhor não vai ser aceito. Quer dizer, as pessoas depois disso vão dizer: mas não é este o filho de José? Não é? E a partir daí dá-se toda uma transformação no ambiente da sinagoga, por onde, no final do Evangelho, eles levam Nosso Senhor para fora da sinagoga, conduzem-no para o alto de um monte onde ficava localizada a cidade e pretendem atirá-lo dali abaixo. Quer dizer, nós ficamos perplexos por ver uma situação destas. Quer dizer, Nosso Senhor anuncia que Ele é o Messias. O povo fica encantado e comenta entre si: mas que palavras admiráveis, mas que extraordinário. E certamente rememoram aquilo que já tinham ouvido, porque já tinham ouvido falar dos milagres, já tinham ouvido falar das curas, já tinham ouvido falar das palavras dele, de alento, de entusiasmo, enfim, de ânimo para as pessoas. E agora, o que é que está a acontecer? O que é que se dá? Bom, para entendermos o que se dá neste Evangelho, deste quarto domingo do tempo comum, eu faço-me valer aqui de uma frase que dizia o nosso fundador em determinada ocasião. Ele dizia que todas as palavras, todos os contextos, todos os acontecimentos, todas as atitudes do Divino Mestre, de Nosso Senhor, que nós podemos apanhar nos Evangelhos, refletem, mas todas elas refletem de algum modo aquela frase, que é uma frase famosíssima, que Nosso Senhor disse a Santa Margarida Maria Alacoque, nas Revelações do Sagrado Coração de Jesus, no século XVII. Jesus, Nosso Senhor, dizia: eis o coração que amou tantos homens, e por eles foi tão pouco amado. Mas eis o coração que amou tantos homens. Sim, porque Nosso Senhor ama tanto cada um de nós, ama tanto, sobretudo o seu povo, que quer ir à sua própria terra e, como diz São Lucas, inaugurar a sua vida pública. Então, a caridade, caríssimos irmãos, começa na própria casa, como diz o ditado. Nosso Senhor, então, quer ir à sua terra, à terra onde Ele foi criado, à terra onde Ele conhece aquele jovem, aquele idoso, aquela família, aqueles parentes, que Ele tinha parentes ali. Quer dizer, Ele quer voltar à sua terra e ali anunciar: eu sou o Messias. Não é? Como, aliás, é o início do Evangelho de hoje. Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. É uma frase muito bonita, inclusivamente no latim. Hodie impleta est scriptura in auribus vestris. Ou seja, no latim isto tem um outro significado. Não é? É que a Escritura completou-se nos vossos ouvidos. Isto é muito interessante, porque a Escritura como que estava incompleta. Ou seja, o profeta, no caso o profeta Isaías, narrou, escreveu, e aquilo de algum modo estava incompleto. É uma frase que não tinha concretização.
Digamos, era um acontecimento que não se tinha realizado ainda. Não é? E impleta est, ou seja, completou-se. Ou seja, no momento em que Nosso Senhor, nesse sábado, pronuncia a frase, não é? E iniciava a sua vida pública, não é? Ele mostrava quem ele era. Vejam, eu sou o Messias que Isaías anuncia aqui. E neste momento, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu realizo diante de vós, não é? Aos vossos ouvidos, o significado deste trecho da Escritura. Então, completou-se. É um acontecimento profético, narrado há centenas de anos atrás, que hoje se completa. Não, uma coisa muito bonita, não é? É a profecia que acaba de se realizar. E eles estavam encantados. E de facto, caríssimos irmãos, este trecho, que é muito bonito, curiosamente, São Lucas narra-o como início da vida pública, mas os outros evangelistas não o colocam nesse momento. Se repararem, este trecho de São Lucas, ou seja, este facto de ele ter ido à sinagoga de Nazaré, no Evangelho de São Marcos está no capítulo 6º, no Evangelho de São Mateus no capítulo 13º. Então porquê que São Lucas quis colocar, não é, este acontecimento como o início da vida pública, não é, e como o acontecimento que dá o mote, não é, para os milagres e para o anúncio do reino de Deus que Nosso Senhor vem trazer? Segundo vários autores, São Lucas utilizou-se isso como, digamos, um rasgo literário. Ou seja, na verdade, como dizem esses autores, Nosso Senhor já tinha ido outras vezes à sinagoga de Nazaré, no meio da sua vida pública. Não é? Ele já tinha feito milagres em Cafarnaum, já tinha andado por aí a pregoar, digamos, a anunciar o reino de Deus, e já tinha ido várias vezes, nesse inteirinho, à sinagoga de Nazaré. Mas, neste dia, ele vai à sinagoga e dá-se este acontecimento, que é muito mais do que um milagre. Quer dizer, é a concretização de uma profecia. Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura. Ora, para nós entendermos o que se passa aqui, basta nós irmos ao Evangelho de São João, onde no prólogo do Evangelho de São João vai dizer, não sem tristeza, claro, vai dizer: veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, Nosso Senhor vem a estes que eram aqueles com quem ele tinha crescido, com quem ele mais tinha convivido, com quem ele tinha laços de intimidade, laços de amizade, laços de sociabilidade. Nosso Senhor vai àqueles que o ajudaram até a construir-se, não é? Ele, enquanto homem, que lhe ensinaram coisas, que lhe contaram histórias, certamente histórias do Antigo Testamento, do povo, da salvação, etc. Então, ele quer fazer apostolado com aqueles que são os mais próximos dele, com a família dele, digamos assim. Aquela terra de Nazaré era a família dele. Tinha os familiares, mas era mais do que isso, era a família. O amor de Deus. Ele queria transformar aquelas almas com o seu amor. E ele vai ver pela atitude que eles vão dizer assim: mas não é este o filho de José? Quer dizer, e porquê colocar essa questão agora aqui? O filho de José? E por causa de conhecerem o pai, digamos, o pai de Nosso Senhor, ou seja, conhecerem a família, eles não vão conseguir perceber que realmente aquele que estava diante deles e que se tinha anunciado como o Messias, poderia ser o Messias. Tanto mais, agora um parênteses, eles não se devem ter lembrado disso, mas o profeta dizia: há de chamar-se Nazareno. Ainda mais essa. Mas, enfim, Nosso Senhor não se vai valer dessa prerrogativa. Mas é muito curioso porque São João Crisóstomo vai dizer que eles admiram-se tanto das palavras, né, que saem da sua boca, as palavras de graça, mas recusam a pessoa. Agora, como é que eles são capazes de recusar a pessoa divina de Nosso Senhor, que fê-los ver através do cumprimento daquela profecia, através das suas palavras, da sua presença, através do anúncio do reino de Deus que já tinha chegado aos ouvidos deles, que ele era o Messias? Como é que eles então não o aceitam? E sabem uma coisa mais?
isso é que é mais curioso. Eles vão exigir um milagre. Eles vão exigir, faz aqui um milagre também. Se és, de facto, o Messias, faz um milagre. Assim acreditaremos. Mas Nosso Senhor não vai fazer milagre. Porquê? Porquê que Nosso Senhor não faz milagre? Porque eles não têm fé. Vejam que São Tomás de Aquino vai dar uma imagem muito interessante. Antigamente, quando um rei queria mandar uma mensagem importante, escrevia a mensagem, enrolava-se a mensagem e colocava-se o lacre, o selo do rei. Este selo não era o mais importante. O mais importante é o que estava lá dentro. Mas o selo era a garantia de que aquela mensagem era de alguém muito importante, era do rei. Ora, no caso concreto, o milagre é o selo do rei. Porque é este milagre que mostra a omnipotência daquele que envia a mensagem. É Deus que envia a mensagem. E Deus envia uma mensagem involucrada, muitas vezes, no milagre. Ora, o milagre, há pessoas que ficaram a pensar assim, aliás, no século XIX era muito comum, tantos milagres os evangelhos nos narram, eu não quero saber de milagres para nada, eu só acredito no Jesus histórico. Não é? Renan, um famoso escritor francês, foi o que escreveu Vida de Jesus, onde limpou o evangelho de todos os milagres. Então, não queria saber de milagres para nada. Ora, o evangelho perdeu completamente o significado. Mas há quem caia no sentido oposto, no lado oposto. Só olham para o milagre, não é? E esquecem o conteúdo, ou seja, só olham para o selo. O selo, aqui o selo. E não querem saber do que está lá escrito, não é? Da mensagem que está por detrás, que está involucrada ali dentro do selo. Então, eles não se dão conta de que o selo é a garantia de que a mensagem vem do rei, ou seja, que vem do céu. Não é? Mas a pessoa não pode nem menosprezar o selo, não é? E também não pode também exagerar o selo de modo que perca o sentido da mensagem. Ou seja, o selo é uma garantia. Não é menos e não é mais. Não é? É uma garantia da mensagem. E estes aqui, caríssimos irmãos, estes homens aqui, estes nativos aqui de Nazaré, estas pessoas de Nazaré, querem fazer com que Jesus produza um milagre diante deles para que eles possam acreditar. Quer dizer, eles não se dão conta que estão a fazer uma exigência para comprovar a messianidade de Nosso Senhor, estão a fazer uma exigência que ultrapassa completamente a razão de ser do anúncio. Porque eles não estão a ver o principal. Sabe o que é que eles não estão a ver? Eles não estão a ver o cumprimento da profecia. Porque eles já ouviram falar dos milagres, eles já ouviram falar das curas, eles já ouviram falar da boa nova que é anunciada. Eles têm agora este que fez essas coisas todas, que está a concretizar uma profecia de 500 anos. Eles não veem. Eles querem ver só o milagre. Eles ficam só no lacre. A mensagem que Nosso Senhor vem anunciar a eles, os da sua terra. Eles não querem ver. Porquê que eles não querem ver, caríssimos irmãos? Porque, como costuma, infelizmente, acontecer entre os seres humanos, o amor que eles têm a Nosso Senhor, pelo hábito de conviverem muito com Ele, pelo hábito de terem passado a vida, digamos, uma boa parte da vida deles a conviver com a família de Nosso Senhor, com o próprio Nosso Senhor, fez com que eles tivessem um amor meramente natural. Meramente natural. Ou seja, eles olham para Nosso Senhor com olhos meramente naturais. Filho de José, filho de Maria, eu conheço esta família toda. Eu sei o que é que eles são. Eu sei o que é que eles podem. Eu sei o que é que eles não podem também. E o que lhes falta, que é o que Nosso Senhor vem trazer, é o amor a Deus. Nosso Senhor ama-os tanto. Eis o coração que amou tanto os homens. Veio para os seus. Para quê? Diz São João no seu Evangelho. Para que se possam tornar filhos de Deus. Porque eles, no fundo, são filhos da terra. Filhos daquela terrinha. Filhos de Nazaré. Têm um amor da terra. O amor, digamos, do ambiente, da posição de cada um. E qual é, então, a razão pela qual Nosso Senhor vem ali anunciar o Evangelho? Primeiro a eles, segundo São Lucas. É que eles vivem num amor natural. E Nosso Senhor vem trazer o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que lhe mandou o Filho unigénito. E qual é a diferença, então, entre o amor natural e o amor sobrenatural?
muito interessante esta questão, porque se nós formos ver, não é? O amor natural é inato no ser humano. Todos nós, naturalmente, amamos. Não é? A criancinha ama a mãe, ama os parentes, ama os amigos. Todos nós amamos, sobretudo os próximos, claro. É um amor instintivo que nasce no nosso coração. Todos nós amamos o semelhante. E às vezes até o ser humano é capaz de atitudes até altruístas, não é? De se dedicar a pessoas que nem conhece. Então, alguém tem um acidente, eu vou lá e ver, precisa de alguma coisa, olha, veja lá, não sei quanto, eu pago-lhe se precisar de alguma coisa. Vejo um homem que está-se a afogar, eu vou lá, tento salvar aquela pessoa. Enfim, se eu sei nadar, ou procuro... Quer dizer, isto é a forma natural. Somos seres humanos, não é? Gostamos de conviver, gostamos de agradar, gostamos... Mas isto é um ato instintivo que parte do coração. Não é? Agora, o amor sobrenatural não é isto. Melhor, o amor sobrenatural é mais do que isto. Porque a graça, ela não destrói a natureza, mas ela acaba por aperfeiçoar a natureza. Então, a graça de Deus, quando entra na alma do ser humano, faz com que estes instintos naturais de convivência sejam sublimados. E então a pessoa deseja que o outro seja filho de Deus, não simplesmente que esteja bem, mas que seja filho de Deus. Não é? Ou então, se já é filho de Deus, não é? Que esteja mais unida a Deus possível. E então, o que a pessoa deseja, quando a pessoa realmente vive de um amor sobrenatural e deseja esse amor sobrenatural, essa caridade para com o próximo, a pessoa então deseja realmente que a graça de Deus esteja no próximo. Ou seja, só reparem que isto aqui é uma coisa que, se a pessoa não tem fé, é impossível. Ou seja, a maior parte dos seres humanos não vivem do amor de Deus, o amor da graça, que passa por cima, inclusive, das complicações, das briguinhas pessoais. Porque muitas vezes este amor que eu estou aqui a falar, natural, acaba por degenerar em ódio, em injustiças, em invejas, em todo tipo de coisas. Porquê? Porque houve reviravoltas, como aqui acontece no Evangelho. Tão contentes com Jesus, Nosso Senhor, que estava ali, e de repente esta reviravolta. Porque é amor natural. O amor sobrenatural é muito mais do que isso. Vejam, por exemplo, um fato lindíssimo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus narra às tantas que havia uma freira no convento, no Carmelo, em Lisieux, onde ela vivia. Havia uma freira que era-lhe super antipática. Super antipática. Não gostava dela. Não gostava dela. E ela vai narrar, uma carta, que o que mais lhe atraía nessa freira é ver no fundo da alma dela Jesus escondido. Quer dizer, ela, por mais que sofresse ofensas, rejeições, enfim, às vezes até pode ser que falassem mal dela, sei lá, essa freira, que não gostava dela, era-lhe antipática. Apesar de tudo isso, ela, porque amava com um amor sobrenatural, passava por cima dessas rispidezes humanas, não é? E naturais, e tinha um amor por Jesus, porque era um ser humano, era uma religiosa como ela, é alguém que tinha entregue a sua vida a Deus, mas tinha aquele defeito, não é? E tinha criado uma antipatia para com Santa Teresinha. Então, isto é amor de Deus, não é? Isto é ultrapassar a própria natureza, amar os inimigos, amar aqueles que não gostam de nós. Ora, Nosso Senhor vai à sua terra porque Ele amava aqueles. Ele conhecia-os de longe, sabia que eles precisavam de crescer no amor a Deus e quer então ir anunciar-lhes: eu sou o Messias. Se vocês aderirem à minha mensagem, serão dos primeiros, porque assim como eu tive intimidade para convosco quando era jovem, conversei com tantos em tantas ocasiões, brinquei, etc. Assim também saberão maravilhas, acompanhar-me-ão de uma forma diferente. Porquê? Porque sois da minha família. Se é verdade que eu pertenço a este povo, povo judaico, vós pertenceis mais à minha família ainda. Então, Nosso Senhor quis vir a estes, levar-lhes esta mensagem, né? Chamá-los a este amor sobrenatural, este amor sublime, este amor de Deus, que amou tanto o mundo, não é? Que enviou o próprio Filho. E, entretanto, como nós vemos aqui, eles rejeitam este amor. Uma tristeza, este é o Evangelho de hoje, caríssimos irmãos. E nós então devemos pedir, para terminarmos esta nossa meditação, devemos pedir que esta atitude que eles tomaram, uma atitude bairrista, para já que isto nunca aconteça, bairrismos, e quanto menor a terrinha, pior o bairrismo.
mas sobretudo nós vamos pedir que este amor que nós temos, todos nós temos amor dentro do nosso coração, todos nós queremos que seja sempre um amor sobrenatural, nunca um amor que vai muitas vezes degenerar, como acontece aqui, em perseguição. E vejam só que neste dia, Nosso Senhor foi levado ao alto do monte para ser atirado dali abaixo. Em vez de ser crucificado Nosso Senhor daí a 3 anos, ou daí a 2 anos, Nosso Senhor já teria a ser morto na própria terra onde Ele cresceu. Porquê? Porque estes homens viviam do amor natural e precisavam de crescer, unir-se mais a Deus, unir-se a Nosso Senhor. Vamos pedir que este Evangelho nos ajude a meditar o quanto nós precisamos de aumentar constantemente a nossa visão, elevar a nossa visão, aumentar o nosso amor a Deus através da oração, através da meditação, procurar sempre o bem no próximo. Aliás, é um bom exame de consciência. Como é que eu amo o próximo? É sentimento? É meramente um amor de amizade, assim, mais amizade natural? Ou eu, quando digo que amo o próximo, eu procuro realmente que Deus habite na alma do próximo? E se Deus já habita na alma do próximo, que Ele se santifique mais do que eu. Ou seja, amor sobrenatural, é amor de Deus, caritas. É isso que nós vamos pedir, caríssimos irmãos. Sempre termos um coração elevado, né? Dedicado ao próximo, com amor sobrenatural. E que Nossa Senhora, Mãe do Divino Amor, nos ajude a crescer neste amor sobrenatural, neste amor de Deus. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.